compararia aquela geração com esta. Hoje, quando há literalmente milhões de pessoas que professam o cristianismo e não sabem mais a respeito do Deus do que um hotentote saberia a respeito de um cavaleiro egípcio. Há homens e mulheres hoje, literalmente milhões, que professam ser cristãos, que afirmam ter Cristo, e não conhecem os primeiros princípios do poder da sua ressurreição, e nunca provaram da sua bondade. Eles nunca sentiram o seu poder, seus olhos estavam cegados para a verdade. Disse: vós estáis cegos, guias de cegos. Não irão seu cego guiar o cego? Não irão todos eles cair na cova? Então eles pensaram: nós somos cristãos, nós somos crentes, nós pertencemos às mais altas igrejas que há. Nossos rabis são os melhores sábios treinados que existem. E todavia Jesus lhes disse que eles nem mesmo conheciam as Escrituras. Vê como Deus o tem escondido dos olhos dos sábios e prudentes, e o revelado aos bebês, os quais aprenderão. Oh, o poder e a infinidade de Deus! Quão bom Ele é para aqueles que desejam andar íntegros perante Ele. Ele não negará nenhuma coisa boa. Ver o dia que, quando a nossa nação, o nosso mundo está corrompido com a mesma coisa, Jesus desejou endireitá-los corretamente. Eles disseram: oh, Abraão é o nosso pai, e nós estaremos na glória. Não se preocupe a respeito disso, porque nós cremos em Deus, nós professamos, e nós cremos em Deus, e nós ensinamos o nosso povo. E quem és tu que vem por aqui com um misterioso e antigo sinalzinho e trata de chamar isso Deus? Tu não és nada a não ser um Beelzebu. Aí está. Eles tinham os seus credos e as suas denominações. Jesus lhes disse: vós sois o diabo. Pense nisto. E eu compararia aquela geração com esta. Hoje, quando nós temos milhões se unindo às igrejas, nós temos dezenas de milhares, e Deus desce para viver em sua igreja novamente e para fazer as mesmas coisas que Ele fez ali, para fazer a si mesmo ontem, hoje e eternamente, e pessoas viram as suas costas contra isto constantemente. Alguns para serem populares, alguns para absterem-se de fazer uma escolha. Isto é forçado às pessoas. Você tem que fazer uma escolha. Você não pode permanecer neutro. Você tem que dizer sim ou não. Você nunca sairá por aquela porta a mesma pessoa quando você entrou. Você não pode fazê-lo. Você tem uma escolha a fazer. Faça-a por Cristo esta manhã. Eles pensavam que todos que pertencessem à igreja seriam salvos. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Deixe-me adverti-los esta manhã, igreja. Sejam cuidadosos. Isso acontece hoje em nossa geração autojustificada, autossuficiente e de hipocrisia em que nós estamos vivendo. Uma hora que, quando homens e mulheres permanecem nas igrejas e nos bancos das igrejas e cantam os hinos de Deus, e saem daquela igreja e fumam cigarros e bebem uísque e vão a danças e vivem para o mundo e contam anedotas sujas e indecentes e consideram a si mesmos cristãos, quando homens e mulheres podem sair do púlpito ou da igreja e do lugar do poder da ressurreição, aonde aquele mesmo sinal messiânico está a se mover entre eles, e não ser uma nova criatura em Cristo, há algo errado. Quando os jornais podem inflamar isto, e de costa a costa, para cá e para lá, das regiões geladas do norte às florestas tropicais do sul, Deus envia isto, e pessoas constantemente viram as suas costas contra isto. Então, o que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer? Nós regressamos às Escrituras, aonde ele disse: estreita é a porta, e apertado é o caminho, e poucos haverão que a encontrarão. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem.
Ouçam, nos dias de Noé, o mundo era povoado mais ou menos como é hoje. Sua ciência era superior à nossa. Eles construíram esfinges e pirâmides e fizeram coisas que nós não podemos fazer hoje. Um povo superior, grande e esperto. E lembrem-se que a ciência diz hoje, é 1 minuto antes da meia-noite. É 1 minuto antes do relógio dar a badalada da hora morta. É mais tarde do que nós pensamos. Eu espero confio que o Espírito Santo fará isto penetrar no coração de cada crente, assim como nos dias de Noé. Quantos foram salvos no dia de Noé, dentre aquela geração? 8 dentre muitos milhões. Assim isto será na vinda do Filho do Homem. E assim como foi nos dias de Sodoma, também será na vinda do Filho do Homem. Entre as dezenas de milhares, houve 3 salvos. Você diria para mim, então, pregador, e todos os milhares que vão vir com ele? Agora, irmãos, isso foi reunido durante muitas gerações. Eu estarei surpreendido se 1 sair desta geração. Estreita é a porta, e apertado é o caminho. E todavia, poucos haverão que a encontrem. Eu conheço as igrejas, o que elas dizem. Se você pôr o seu nome no livro e você se tornar um membro, você está bem. Não há tal escritura como essa. Se tudo tem o seu nome no livro e dentro da igreja haverá bilhões vezes bilhões, tudo entrará. Então todos os tipos de espíritos estarão ali dentro. E em que tipo de condição estará o céu? Pense nisto agora. Alguém diria para mim, agora, espere 1 minuto, irmão Branham. Eu os ouvi falar em línguas. Eu sei que eles tomarão parte nisto. Isso absolutamente não quer que eles tomarão parte nisto. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, e não tenha amor, eu nada sou. Eu fui à reunião do fulano. Ele fez grandes e poderosas obras. Eu ouvi fazer o cego enxergar. Ainda assim, ele poderia estar perdido. Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não tenho eu pregado em teu nome, profetizado? Não tenho em teu nome, tenho eu expulsado espíritos maus? Não tenho em teu nome, tenho feito muitas grandes obras? Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Deixe-me lhes dar uma estimativa que lhes fará tremer. De acordo com a ciência médica, na cidade de Chicago, de acordo com as estatísticas dos médicos, que há 30 mil casos de aborto somente em Chicago, em 30 dias que os médicos têm. Quantas dessas pequenas pílulas e coisas que elas tomam são casos de aborto? As estatísticas mostram nos Estados Unidos que há mais filhos ilegítimos nascidos do que há de filhos no santo matrimônio. Você sabia que a Bíblia disse em Deuteronômio 14:2 que uma criança ilegítima, isto tomaria 400 anos para isso terminar? Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos não podem permanecer na congregação do Senhor. 400 anos, 10 gerações, 40 anos em uma geração. O pai do 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 avô deles era um filho ilegítimo. Ele está fora de cogitação. Agora o quê? Mostre-me aonde isto foi mudado. A que chegamos? É agora os ilegítimos, por causa do adultério, e mulheres pecaminosas, vestidas nas ruas como homens. E é uma abominação na visão de Deus. Circuncidão, bebedoras de coquetéis, assim intituladas cristãs professas. Deus nos livre de tal grupo de prostitutas. Isso é certo. Então se intitulam cristãs, não é de admirar que Jesus disse,
Estreita é a porta, e apertado é o caminho. Todavia poucos haverão que a encontrariam. Eles não se humilharão, eles são formais. Olhem quando foi dito a Davi do seu pecado que ele cometeu. Rapidamente ele se arrependeu, e Deus lhe amou por isto. Você lhes fale dos seus pecados, que eles dirão: eu nunca mais voltarei a esta casa novamente. Eles têm muitos lugares para irem. Eles podem ir para aqueles covis legítimos que se conformarão com os tais. Porém, é tempo para que pregadores vistam a armadura completa de Deus e preguem a palavra, sem se comprometer. Evangelho. Os homens deveriam se humilhar. Não há mais sinceridade entre os cristãos. Eles desejam dizer: eu sou um metodista, eu sou um batista, eu sou um pentecostal. Isso não significa isso para Deus. Eu falei em línguas, eu fiz milagres. Nós colocamos toda a ênfase sobre isso, quando isso é uma das coisas mais ofuscantes que eles poderiam fazer. Certamente, a chuva cai sobre o justo da mesma maneira como sobre o injusto. A chuva molha a colheita da mesma maneira que molha o joio, Roy. A mesma chuva, o mesmo Espírito Santo cai sobre as pessoas. Isso ainda assim não significa a sua natureza tem de ser diferente, do lado de dentro para fora. Não uma manifestação ou demonstração exterior, porém o Espírito do lado de dentro do Deus vivo que faz essa pessoa uma nova criatura, que humilha o coração dele ou dela perante Deus. Você quer dizer para mim que você duvida que saia uma dúzia dentre esses 1.004 bilhões de pessoas no mundo? Duvido que haverá uma dúzia que tomará parte no rapto. Pense nisto. Eu estou lhe dizendo o que Jesus disse aqui no Evangelho. Pense nisto. A que chegou isso? Por causa da imoralidade que se espalhou entre as pessoas. Filhos ilegítimos começaram a nascer. Isso os borra. Nós poderíamos permanecer aqui por horas, identificando essas coisas. E você pode ver que nós estamos vivendo em uma geração de pessoas corruptíveis, condenáveis, completamente podres. Não é de admirar que eles não possam ver nenhum sinal. Não é de admirar que não ouçam o Evangelho. Eles estão endurecidos, todavia não menos religiosos e pios. Não disse Jesus que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis e desprezadores daqueles que são bons, tendo aparência de piedade. Está vendo? Você pode gritar, certamente. Você pode falar em línguas, certamente. A fé expulsará os demônios, certamente. Porém, isso não é do que nós estamos falando. Então você diria para mim: irmão Branham, qual é a marca de um cristão? Quem será salvo? Você será, irmão Branham? Eu tenho confiado isso a Deus. Eu não sei. Eu estou crendo que eu sou. Eu estou comparando a minha vida dia a dia com a palavra. Se isto não vive de acordo com essa palavra, então há algo errado. Eu tenho que voltar e consertar. Bem, diria, irmão Branham, quando as pessoas falam em línguas, isso não significa que elas são salvas? Não, senhor. Não, deveras. Eu tenho ouvido feiticeiras e bruxos falarem em línguas, todo tipo de tolice. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e viverem com a esposa de um outro homem. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e pularem para cima e para baixo e gritarem como se a casa estivesse pegando fogo, e saírem e fazerem trapaças nos negócios e roubarem, dizerem mentiras e tudo mais. Como pode você contar com isto? Não, senhor. Pertencer à igreja, diáconos na igreja, tão fios quanto eles possam ser. Ora, você pensa que eles comprariam gasolina no domingo? Não, porém na segunda-feira fazem alguma coisa que é suja e podre e baixa. Deus habita no coração, não em aparência exterior. Isto é algo que vem do coração. Estreita é a porta, e apertado é o caminho. E todavia, poucos haverão que a encontrarão. Assim como foi nos dias de Noé, 8 dentre aqueles milhões. Assim como isto foi nos dias de Sodoma, 3 dentre milhões. Da mesma forma isto será na vinda do Filho do Homem.
E você vê a corrupção em que nós estamos. Vocês vejam como toda a imaginação do homem. Ele sai ali e o diabo faz pregadores espertos permanecerem no púlpito e deixarem as pessoas passarem com isto. Outro dia uma pessoa disse: eu não teria você em meu púlpito. Você faria minhas mulheres ficarem loucas. Não, elas já estão dessa maneira. Isso as faria voltar às suas mentes corretas. Diga-lhes ali para deixarem de vestir estas roupas e coisas assim. E bem, alguém tem que fazê-lo. Eu disse para minha esposa: eu tenho ficado louco eu mesmo, eu estou demente, mas qual é o problema comigo? Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter. Eu tenho que dizê-lo. Eu não me importo com o que alguém diga. Dizem: você vai arruinar o seu ministério. Bem, qualquer ministério que o Evangelho arruinará deve ser arruinado. Deus nos deu ousadia para apoiar aquilo que é verdade e falar a verdade acerca disso. É um pecado, uma desgraça. Estreita é a porta, disse Jesus, e apertado é o caminho. E vocês que pensam em milhões, e todos vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais entrando, vocês serão enganados no dia. Jesus disse: muitos virão e se assentarão no reino, a dizerem: eu tenho o direito de estar aqui. Ele disse: porém, os filhos do reino os expulsarão. Haverá choro e lamento e ranger de dentes. É melhor tomar um inventário esta manhã, cristão. Haverá 10 vezes milhões, vezes bilhões de cristãos professos e constantes em suas vidas, que errarão a porta. Jesus disse assim: irão entrar, eu não sei quantos irão. Somente aquilo que mais importa é: Deus, deixa-me ser um deles. Isso mesmo, Ele é o juiz. Deixa-me ser um. Você diz: irmão Branham, como pode você dizer então quando é um cristão? Eu não sei, porém, deixe-me lhe dizer o que a Escritura diz. Certamente você crerá nisso. Quando o Espírito Santo foi enviado para a terra, Deus falou através do Espírito Santo. Primeiro Ele enviou o anjo. Adiante, primeiro. E Ele disse: passe pela cidade e no meio do povo, e ponha uma marca nas suas testas, dos que suspiram e clamam por causa das abominações, corrigindo aquelas coisas. O que é abominação? Uma mulher que vestirá uma roupa que pertence a um homem. Isto causa ânsia em Deus. Você alguma vez andou perto de onde está algo abominável? Como lhe dá ânsia? Você não pode suportá-lo. Uma mulher que vestirá uma roupa que pertence a um homem, essa é a maneira que isso faz Deus se sentir. Você talvez cante no coral, você talvez ore todo dia, grite todo dia, ou viva para Deus todo dia. Você está condenada na presença de Deus. Isso é exatamente o que a Escritura diz. Uma abominação. Eles que apoiarem tal coisa terão uma parte com a tal coisa. Deus nos dê graça para permanecermos contra tal coisa. Se você tem que se parar sozinho, permaneça ali e segure a palavra de Deus em sua mão. Ela nunca falhará. Nós temos vindo a um dia onde a abominação do povo e o anjo tem saído a selar novamente. Me encontre uma pessoa em Jeffersonville. Se você desejar saber quem vai tomar parte disto, me encontre uma pessoa em nossa cidade que suspira e clama, constantemente afligida e cansada, e orando por causa das abominações que se cometem na cidade. Pode você levantar a sua mão e aplicar isto a uma pessoa? Então tome essa Escritura. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos haverão que a encontrem. Esses são os únicos que eram para ser selados. Eu posso lhe mostrar muitos que vão à igreja. Eu posso lhe mostrar muitos que cantam no coral. Eu posso lhe mostrar muitos que ensinam na escola dominical. Eu posso lhe mostrar muitos que são os cabeças de grandes sociedades. Eu posso lhe mostrar muitos que gritam, muitos que falam em línguas, muitos que trabalham na obra do Evangelho. Porém, mostre-me um que está no fundo de seu coração, tão perturbado pelos pecados do mundo. Mostre-me um pregador que possa permanecer hoje e condenar aquelas denominações.
Mostre-me um pregador que permanecerá e dirá as coisas, e condenará aquelas denominações. É melhor que ele não faça. Ele será expulso. Esse é o seu bilhete de refeição.